A paz do Senhor a todos. Estou eu aqui de novo para trazer uma palavra maravilhosa para nosso fortalecimento e para nossa meditação também, e para vocês conhecerem um pouco desse Deus maravilhoso, como eu sempre disse nos outros vídeos, né? Esse Deus é tremendo e Ele é grande e Ele é tudo na nossa vida. Quem tem Deus tem tudo. Então eu vou orar para começar, para me ministrar essa palavra. Eu vou orar para todos nós, né? E também para que Deus derrame a graça, o Espírito Santo de Deus venha me dar sabedoria, humildade, que eu diminua para poder passar para vocês essa palavra maravilhosa que está aqui no livro da vida, nas escrituras do Senhor que Ele deixou para nós. Amém. Senhor Deus, meu Pai, estou aqui, Senhor, diante de Ti, diante da Tua face, meu Pai, e a Sua face eu buscarei todos os dias da minha vida. E eu quero pedir a Ti, Senhor, pelas Suas infinitas misericórdias sem fim, pela Sua infinita bondade, que o Senhor venha, Papai, em nosso favor, fazendo grandes coisas em nossas vidas, através das nossas orações. Que o Senhor abre as comportas do céu, inclina seus ouvidos e ouve as nossas súplicas e orações, meu Pai. Eu peço, Papai, que o Senhor venha, meu Pai, e venha entrar com a sua provisão, com a sua intercessão. Intercede, Pai, por essas pessoas, Pai, por aqueles que estão desempregados, precisando de emprego, por aqueles que estão enfermos, Pai, porque o Senhor cura desde o princípio, Ele não deixou de curar. Ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Então, que Ele venha curar as enfermidades, venha entrar nas entranhas daqueles que estão na agonia, ou que estão preocupados, às vezes com alguma coisa que às vezes até não é nada, mas estão preocupados. Que Deus venha tirar essa preocupação, essa ansiedade dessas pessoas. Que Deus venha trabalhar na mente, no coração e na alma dessas pessoas, Pai, para que elas venham se conscientizar que só o Senhor é Deus, que é o dono dos céus e da terra, nosso dono, somos feituras da sua mão, o Senhor que nos fez, o Senhor que nos conhece por dentro e por fora, o Senhor conhece o nosso levantar, o nosso andar, o nosso agir, o Senhor conhece até o último fio do nosso cabelo, e o Senhor é o único Deus que nós temos para nos ajudar, para nos levantar. O Senhor é o Senhor é que nos dá vida, é o Senhor que tira a vida, é o Senhor que está sempre junto conosco, para nunca nós ficarmos só. O Senhor não nos desampara, o Senhor não deixa nós passar fome, o Senhor venha entrar, Pai, com a sua provisão nos hospitais, nas enfermidades essas que diz os médicos que não tem cura, mas para o Senhor, que é o Deus do impossível, para o Senhor tem cura, para o Senhor nada é impossível. Que o Senhor venha trabalhar nessas causas, Pai, nas causas das doenças incuráveis, nas causas da pandemia. Que o Senhor venha, Pai, trabalhar tremendamente no coração de cada servo, de cada filho seu, meu Pai, aqueles que no Senhor crê, aqueles que não crê, que o Senhor venha ter misericórdia e trazer eles para Ti, Senhor, e tragam eles para Te glorificar, este Deus tão tremendo. Que o Senhor venha, Pai, trazer para nós alento no nosso coração. Que o Senhor venha trazer para nós que esse mês agora de novembro será um mês de fartura, será um mês bom, não será um mês ruim para todos nós. Que nós possamos crer neste mês, com a sua presença, com o Senhor, entrando nas nossas causas, em todas as causas, Pai, este mês, na vida de
todos os seus filhos, porque o Senhor tem muitos filhos, mas o Senhor não esquece de nenhum filho teu fica esquecido, Senhor, e que o Senhor venha abraçar nossas causas, e que o Senhor venha colocar na mente daqueles que só o Senhor é Deus, e que nós amamos, e que o Senhor nos ama incondicionalmente, e que é o Senhor que morreu por nós, que é o Senhor que nós temos que adorar, que é o Senhor que nós temos que levar toda adoração e todo louvor ao Senhor, toda honra, toda glória, toda adoração e todo louvor a Ti, Senhor, e que o Senhor venha abençoar hoje, este dia de finados, que o Senhor venha abençoar todos nós, Pai. Todos nós seremos abençoados, que esses feriados, que todos possam ter passado junto na Tua presença e que estejam passado muito bem na Tua presença, que já está acabando o feriado. Para quem trabalha, feriado é muito bom, que o Senhor ainda concede eles ter feriado, que o Senhor não deixa, Pai, ninguém escravizar os seus filhos, meu Pai, que o Senhor venha, Pai, em nosso favor, em todas as causas, meu Pai, que o Senhor venha tirar todo o mal, toda a negatividade, toda a inveja, todos os ciúmes, todas contenda e intriga, Pai, todo ódio, todo rancor, que o Senhor venha colocar um coração de carne naqueles que têm um coração duro, que o Senhor venha, Pai, fazer com que o perdão venha estar constantemente nos lábios dos teus filhos, meu Pai, porque o perdão é uma coisa que libera muitas coisas, muitas bênçãos na vida de cada filho teu, de cada servo, Pai. Que o Senhor venha também, meu Pai, eu peço pelas nossas sã doutrinas, pelas dominações, pelos pastores, por todos os membros que trabalham para ajudar o Senhor Jesus, pelo Teu templo, para todas as dominações, Pai, aquelas que são fiéis a Ti, aquelas que faz tudo conforme o Senhor gosta, que é a fidelidade, que as pessoas que são fiéis contigo, meu Pai, que nós faz questão de estar nas igrejas, no templo do Senhor, que a gente possa confiar que tudo que lá acontece é por Teu meio, Pai, não é por meio de ninguém, é pelo Teu meio do Pai e do Filho e do Espírito Santo em verdade, e que todos nós, Pai, possa descansar no Senhor, como que nós possamos ser, Pai, como um monte de Sião, que nunca se abala, mas que permanece para sempre, como o Senhor, que é a nossa rocha eterna, que possamos que nós possamos, papai, imitar o Senhor e ser a rocha, ser assim guerreiros do Senhor, que nós não tenhamos medo, que nós não tenha em nós nenhum tipo de coisas ruins, tipo depressão, tristeza, angústia, síndrome do pânico, que o Senhor venha, Pai, com a sua forte mão poderosa, venha arrancando essas coisas ruins, Pai, venha arrancando e vai caindo por terra, em nome de Jesus, e que este mal, Pai, não prevaleça, Pai, não prevaleça este mal no mundo, Pai, essa doença que está atacando todos nós, Pai, a depressão, a tristeza, a solidão, o síndrome do pânico, a ansiedade, Pai, arranca essas coisas, Pai, com a sua forte mão, na força do seu poder, meu Pai, que o Senhor tira todas essas coisas ruins, Papai, todas as enfermidades, todos tipos de enfermidade cai por terra agora, em nome de Jesus, e não prevalecerá
a maldade e nem a doença. Nada dessas coisas prevalecerá no mundo de Deus. Deus quer consertar o mundo, Deus quer sarar a terra, e eu creio que Ele vai sarar nossa terra, Ele vai sarar todos nós. Nós vamos ser filhos de Deus, transformado, restaurado. Nós vamos ser filhos de Deus, libertado. Que o Senhor nos liberte, Pai, liberte dos inimigos, e que o Senhor nos restaura as pessoas, Pai, restaura e transforma, e que elas se arrependam e venham para Ti, Senhor, para que elas possam Te glorificar o Teu nome, porque elas vão ver quantas coisas o Senhor fará na vida dela, mas não só na delas, mas de toda a sua família, de toda a sua descendência, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, e só Tua graça nos basta, Senhor. Glória a Deus. Eu creio no poder da oração, eu creio nos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração, eu creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração. Eu vou levar os meus problemas para Deus, entregai os meus problemas para Deus, abençoar a minha família, a minha casa, os meus irmãos, pois eu creio no poder da oração, que eu creio no poder das brasas vivas no altar e o incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar e Deus vai mover os céus e a terra e o mar. Então eu creio no poder da oração. Creia que você ajoelha e peça a Deus e coloca todos os seus problemas para Deus nos pés do Senhor. Entrega para Ele, espera como diz no Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e para ouvir o meu clamor. Então espere com paciência no Senhor, que Ele fará. E agora eu vou cantar um hino para o Senhor Jesus, que tudo é para Ele, para a glória dEle, do Senhor Jesus. Muito obrigada a todos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Grande Deus, tremendo, grande Deus. Este Deus é maravilhoso, este Deus é tremendo, este Deus é grande, tão grande que nós não podemos nem imaginar. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor,
Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, grande Deus, tremendo. Como é bom louvar o Senhor. Vocês nem podem imaginar o quanto é bom louvar o Senhor, cantar para Ele, louvar a Ele, sabe? É muito bom. Não tem coisa melhor do que louvar o Senhor, sabe? Não tem coisa melhor. E agora eu vou ministrar a palavra aqui em Hebreus, capítulo 11. Eu vou começar no capítulo 11, capítulo 11 é o primeiro. Então, diz assim no capítulo 11 de Hebreus, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Então a palavra primeiro aqui diz assim, né, que pela fé, quando ele fala pela fé, né, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, né, mas é a prova das coisas que você está esperando. Pela fé, você está esperando algo que você almejou e pediu a Deus, né? Então você almejou e você está esperando pela fé, você não está vendo ainda, né? Aquilo que você pediu ou aquilo que você almejou, às vezes está demorando, só que Deus, tudo não é nada, não é no nosso tempo, né? Tudo é no tempo de Deus. Então, pela fé você já está enxergando que Deus vai prover aquilo que você almejou tanto, que vai acontecer, porque Deus, Ele faz tudo aquilo que nós pedimos a Ele em oração, Ele nos concede. Então, só não sabemos nem que dia e nem quando, mas pela fé você vai esperar que Deus vai fazer na sua vida o que você pediu para Ele, que Ele o Senhor não mente, né? Tudo que Ele fala, Ele faz. É só você esperar, como diz no Salmos 40, esperei com paciência no Senhor. Aí Ele vem, quando você menos espera, Ele vem
e traz nas suas mãos aquilo que você pediu a ele. Então, nesse primeiro, a explicação é essa, né? Porque por elas os antigos alcançaram testemunho das coisas que não se veem, mas que se esperam em Deus, né? Aí no verso 3, pela fé entendemos que o mundo, pela a palavra de Deus, foram criadas de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. Por ela, depois de morto, ainda fala. Então, aqui no verso 4, Abel está falando para Jesus, né? Porque Abel ofereceu um sacrifício para Deus muito bom, né? Porque ele matou um cordeiro e ofereceu esse cordeiro para Deus, né? E Caim não fez tão grandes coisas para oferecer ao nosso Senhor, porque a gente tem que oferecer o melhor de nós para Deus, para o Senhor, né? O melhor de nós temos que oferecer para o Senhor. Então, Abel ofereceu o melhor dele. Ele ofereceu o melhor, ele pensou no melhor para Deus. E já Caim não pensou no melhor para Deus. Mas porque Deus gostou mais da oferta de Abel, Caim, o ciúme dele, ele ficou transtornado, né? Porque o ciúme dele foi tão grande, mas tão grande. Por isso que eu falo que os ciúmes vêm desde o princípio, né? O ciúmes é uma coisa horrível. O ciúme, ele destrói família, destrói irmãos, destrói amigo. O ciúmes não é só ciúmes de marido e mulher, não. O ciúme, ele gera em torno do mundo. Ele gera em torno de um irmão que estudou, o outro não estudou, fica com ciúme, sabe? Em torno de uma irmã que tem um cargo melhor, a outra não tem, gera ciúmes. É tudo isso, é ciúmes. Então, Deus abomina ciúmes, né? Então, Caim matou Abel por ele ter oferecido o maior sacrifício e o melhor ele ofereceu para Deus, e Caim matou Abel. Das outras partes a gente sabe a história que Caim foi indo, né? Que ele acabou tendo até família, né? Mas sofreu, né? Por ter matado o irmão. Então, pela fé você vê que Deus aceitou a oferta, né, de Abel, porque Abel ofereceu o melhor dele. E nós também tem que fazer isso, oferecer o melhor de nós para Deus. Então, aí aqui no verso 5, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladará, visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradará a Deus. Então, Enoques, todo mundo fala, o que aconteceu com Enoques, né? Até o meu pastor, o segundo pastor meu chamava pastor Enoques. Então, o que foi feito com Enoques, né? Todo mundo faz essa pergunta. Mas Enoques, ele era um servo fiel. Ele era fiel, um braço direito de Deus, como foi Abraão, como foi Davi, né? Mas sempre tem um muito mais fiel, né? Então, Enoques era fiel. E aí Deus arrebatou ele, né? Vivo. Então, quando fala aqui, né, que não ver morte e não foi achado, porque Deus transladará, visto como
antes da sua transladação, alcançou testemunho que agradou a Deus e arrebatou ele para o céu, né? Porque hoje ele está no céu com Deus, né? Os heróis da fé, não todos eles, né? Deus acatou toda aquela fidelidade, aquele amor, né? Então está com Deus. Então Enoque fica aí para essa pergunta, né? O que foi feito de Enoque? Mas aquele que lê a Bíblia e meditar vai saber o que foi feito de Enoque, né? E aqui no verso 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o galardoador do que o buscam. Galardoador é assim, bênção de Deus, né? É uma coisa boa que vem de Deus. Então vocês têm que crer em Jesus, crer que ele existe, que ele não morreu, que ele vive em nós, né? E Deus quer ainda buscar muitas almas para ele, né? Para ele quer muitas almas salvas para ele, né? Aí depois vem aqui no verso 7, né? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que segundo a fé. Então, Noé, Deus pediu para que ele avisasse todos que ia chover. Mas eles falavam assim, como vai chover? Nunca choveu aqui, nunca choveu, né? Não vai chover. Quer dizer, ninguém creu em Noé, né? Que Deus avisou que ia chover. Mas eles acharam que como não chovia naquele lugar, que não ia chover. E Noé pediu que todos fizessem a arca, né? Mas ninguém creu, ninguém fez. Mas Noé fez. Então Noé fez a arca e salvou ele e toda a sua família, né? Toda a sua descendência foi salva, né? Aí de Noé veio uma outra geração, né? Para o mundo, né? E ele ficou como servo fiel do Senhor, né? Porque outro herói da fé, né? Que creu no Senhor, fez a arca e salvou toda a sua família, como nós dizemos hoje. Será salvo quando você crê em Deus, será salvo você e toda a tua descendência, né? Então, Noé salvou ele e toda a descendência dele, né? E mais aquilo que Deus pediu que ele salvasse, que seria as aves e animais, né? Então, aqui pela fé, aqui no verso 8 é outra coisa, né? Pela fé, Abraão, sendo chamado, abençoou, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão saiu porque Abraão tinha uma fé inabalável em Deus. Então ele creu em Deus. Quando Deus falou para ele, sai com toda a sua parentela, né? E vai para onde ele queria que Abraão fosse. E Abraão fez isso. Abraão não questionou, não falou nada, simplesmente catou a parentela, catou tudo que era dele e foi. Ele creu, né? Então, e tudo que ele creu, realmente Deus foi mostrando para ele, né? As coisas que Deus ia fazer para ele, era tudo coisa muito boa, né? E aí, aqui no verso 9, pela fé habitou na terra da promessa, como a terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Ele habitou nessa terra, né, pela fé, ele habitou nessa terra, esperando em Deus, né, que seria muito boa a promessa de Deus, né?
Aí no verso 10, assim, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual artífice e construtor de Deus, né? Então, ele confiava em Deus tanto que ele ficou ali naquela terra, na areia, né? Com Isaac e Jacó, e confiou em Deus, né? No construtor e Deus, porque aquela fé que ele tinha, poderia ser ali aquela terra prometida, né? Então, pela fé também, a mesma Sara, aqui no verso 11, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber a Deus a luz já fora da idade, né? Porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, né? Então Sara engravidou-se, né? Para dar um filho a Abraão. Você vê quanta coisa boa que Deus fez na vida de Abraão, né? Até filho, Sara era estéril e Sara conseguiu engravidar pelo poder de Deus, porque eles eram fiéis com Deus, não questionava Deus. Deus fez tudo que eles mereciam pela fé que eles tinham em Deus. Por isso que eu falo, como é bom ter fé, né? Então, aí a Sara engravidou. Aí, aqui no verso 12, pelo que também de esse já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar, né? E no verso 3, todos estes, aí para finalizar, né? Porque todos esses heróis da fé alcançaram a promessa, né? Para finalizar, todos estes morreram na fé sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo as que, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque o que isto dizem claramente mostra que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde havia saído e teria oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, de se clamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Olha que lindo, né? Eles tiveram fé, né? Creu, não questionaram. Eles queriam coisas maiores, né? Que eram celestiais, né? Eram celestiais, pelo que também Deus se não envergonha deles, né? De se clamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Então Deus ali já tinha preparado uma grande cidade para todos viver eternamente em abundância, em amor, e sem violência e sem doenças. Tudo de bom, tudo de melhor para todos esses. E isso aqui é real. Você confiar nessa palavra de Hebreu 11, tudo pela fé, tudo que pedis em nome de Jesus, Ele lhe concederá. Hoje
eu já tive prova viva disso, né? Tudo que eu penso assim, Senhor, eu preciso de tal coisa, mas eu já pedi a Jesus, mas vou esperar, porque não é no nosso tempo, mas é no tempo dele. Mas quanto eu menos espero, aquilo que eu pedi vem nas minhas mãos. Eu ainda falo para o meu filho, falo, filho, eu estava conversando com Deus, falando que eu estava precisando de tal coisa, pedi para ele, mas eu esperei, né? Com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quanto eu menos esperei, eu falei, esqueci, falei, não, eu vou esperar do Senhor. Quanto eu menos eu estava esperando, veio nas minhas mãos. Tudo que você pede vem nas tuas mãos, você não precisa correr atrás. Você não precisa correr atrás de bênção, porque Deus conhece o servo fiel, o servo que crê que Ele existe de verdade, que Ele não morreu, que Ele vive e que Ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Ele faz por você, Ele faz tudo e muito mais, né? Porque só dele, nem eu falo, né? Ele oferece para nós várias oportunidades de ser melhor, sabe? Aqui na Bíblia, ele dá muitas chances para nós ser melhor e vir para ele. Ele agora oferece o arrependimento, porque ele libera o perdão àquele que se arrepender, aquele que alcançar as águas, né, o batismo, e confessar da sua boca, né, tudo os seus pecados, você solta para Deus e Ele te perdoa. Converta. E também faz, é a fé. Pela fé você crê, procura ler, mergulhar nas escrituras do Senhor, para você ver que maravilhas é Deus disciplinando você o tempo todo em amor na Bíblia, fazendo de você uma pessoa melhor, cada dia melhor. Não vou dizer que nós vamos ficar santos assim logo de cara, não, né? Que a gente é falho, isso é um processo, isso leva um processo, né? Porque leva a gente à conversão, o batismo, a renúncia, né? A renúncia também, nossa, gente, tudo que Deus quer é tudo bom, é uma vida plena com Deus, é uma vida muito linda, que nem eu falo, antes eu sentia uma pessoa vazia, sabe? Depois que eu me separei, eu comecei a sentir uma vida vazia, meu coração vazio, triste, vivia depressiva, tinha síndrome do pâncreas, tinha tudo, tinha medo, tinha tudo. E hoje não, hoje meu coração está preenchido, o meu coração é cheio de Deus. Você tem que procurar encher seu coração de Deus e a sua mente de Cristo. E o coração é cheio do Espírito Santo e a mente de Cristo. E aí você nunca vai ter solidão. E a nossa tristeza, vamos supor, às vezes, sempre aparece alguém para tirar o nosso foco de Jesus Cristo. E às vezes você pode sentir uma raiva, pode sentir assim um nervoso, mas isso dura só por um momento. Logo Deus vem e tira aquilo de você, porque Deus diz assim: aquele que crê em mim será meu ungido e eu sararei ele. Ele nos livra das tentações, né? Porque Deus livra nós das tentações, porque quando a gente passa a seguir a Cristo, nós temos tentações, mas só que Deus vem e tira e nos dá refrigério. Ele vem consolar a gente. Quando a gente assim, eu não sei porque eu tinha tanto medo de ficar sozinha, sabe? Eu vivia antes de converter, eu ia na casa de um, ia na casa de outro, sabe? Eu não queria ficar em casa. Hoje não. Hoje eu falo assim, o melhor lugar para você ficar é dentro do seu lar e com Deus. Porque Deus é a melhor companhia que você pode ter em todos os séculos dos séculos. É a melhor companhia.
Ele te faz você não sentir só, e ainda você sente a presença deste Deus. E você não sabe que a gente não pode ver a Deus, né? Mas você pode sentir a presença deste Deus no teu lar, na tua vida, no teu coração, na tua mente, na tua alma. Deixe Ele fazer morada no seu coração. Recebe esse Jesus no seu coração. Busque Ele enquanto se pode achar. Jesus está voltando. Às vezes as pessoas falam assim, mas todo mundo sempre falou que Jesus está voltando, nunca volta. No tempo de Noé era a mesma coisa, mas só que Ele está voltando. Dessa vez Ele vem mesmo. Só pelos os sinais estão aí para todo mundo ver. Era isso que eu queria passar. Um bom dia na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.